Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. E ao acionar o sininho, escolha a opção Todas para receber as notificações de novos vídeos de nosso canal. Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Pessoas, indivíduos, limitados e fracos em suas covardias, banditismos, pilantragens. Assim agem os atuais representantes ilegais e imorais do Comitê Gwandu, que acabaram de publicar em sua página na internet várias mentiras e inverdades sobre um processo, um inquérito civil que tramitava na 2ª Promotoria de Justiça do Núcleo de Meio Ambiente aqui de Nova Iguaçu, através da doutora Patrícia Gabay Venâncio. Pois bem, após a doutora identificar várias irregularidades, vários banditismos no processo eleitoral, fez várias recomendações e solicitou a anulação do processo eleitoral. E deu um prazo, inclusive, para que o comitê publicasse tais recomendações em sua página. O comitê não publicou e, utilizando-se de uma saída legal, fez com que a promotora de justiça arquivasse o processo aqui em Nova Iguaçu. E o comitê não perdeu tempo, publicou em sua página, como dissemos, um monte de mentiras e inverdades sobre todo o processo. Aqui vemos a página do Comitê Gwandu, uma página bonita, bem trabalhada, custeada e mantida com recursos públicos, ou seja, o nosso dinheiro. E aqui a publicação que trata sobre a questão da eleição, colocando que o processo, o inquérito, foi arquivado, como sendo uma vitória deste comitê. E aí segue um texto muito lindo, maravilhoso e mentiroso, com várias informações mentirosas, deturpando o que de fato realmente aconteceu. No final desta publicação, 2 pontos são bastante intrigantes, e revoltantes, que é o momento em que o comitê simplesmente coloca a seguinte frase: bom lembrar que a maioria dos reclamantes já era membro do colegiado e até da comissão eleitoral e poderiam, durante as discussões, ter apontado melhorias ou levado o problema, o que também não foi feito. E por final da postagem, vem a seguinte frase: prevaleceu o voto, a vontade da maioria, e que assim seja toda gestão participativa. Um monte de mentira escrita, publicada, inverdades. O inquérito civil simplesmente ele foi arquivado porque foi declinado para a capital. Ou seja, existe uma ACP que corre na capital, uma ação civil pública. E o inquérito aqui em Nova Iguaçu teve que ser arquivado e todo o material será enviado, ou seja, declinado para a capital, que dará continuidade no processo. Bem diferente do que foi publicado aqui na página do comitê, que demonstra, como se o processo tivesse acabado e o comitê saiu vitorioso. O comitê não, correção. A diretoria deste comitê tenha sido vitoriosa. Uma grande mentira. Vou tentar explicar como ocorre no Ministério Público. A princípio, a Promotoria de Justiça recebe uma notícia de fato. Alguém noticia algo irregular que afete a coletividade, os interesses difusos. Se a notícia de fato tiver, base, fundamento, a Promotoria de Justiça instaura um inquérito civil público, para investigar e identificar o que foi relatado. E isso foi o que a doutora Patrícia Gabay fez aqui no Ministério Público de Nova Iguaçu, na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Meio Ambiente. Após um processo de investigação e de várias oitivas com pessoas e instituições, a doutora constatou diversas irregularidades. Na verdade, 20 ou 24 irregularidades, banditismos, pilantragens produzidas pelos imorais e ilegais atuais representantes do Comitê Gwandu. Inclusive, o próprio regimento interno, de acordo com a doutora Patrícia Gabay, o regimento interno do Comitê Gwandu, foi rasgado
para favorecer os atuais ilegais e imorais representantes. E aí a doutora solicitou a anulação e fez aí 20 ou 24 recomendações. Mas como dissemos, através de uma ação legal, o comitê fez com que a doutora arquivasse o processo. Mas isso não significa, como colocado na página do comitê, que o processo foi encerrado. Pelo contrário, a doutora teve que arquivar esse inquérito civil público, aqui em Nova Iguaçu, pois existe uma ação civil pública, que é um estágio maior do que um inquérito civil, e que chegaria lá caso não existisse já essa ACP na capital. A doutora, que já tinha instaurado o inquérito civil, iria até uma ação civil, caso o comitê não acolhesse suas recomendações. Mas por conta de existir essa ação civil pública, a doutora teve que arquivar e declinar tudo o que ela levantou para a capital. Ou seja, todo o trabalho desenvolvido, tudo constatado pela doutora Patrícia Gabay Venâncio, aqui no município de Nova Iguaçu, na segunda promotoria, foi remetido para a capital, para a promotoria da capital, que cuida de uma ação civil pública sobre o mesmo tema. Em resumo, o sorriso amarelo dos atuais imorais e ilegais representantes do Comitê Guandu é provisório. Com certeza, toda a situação da ACP que corre na capital será alterada, modificada, a partir do momento que todas as informações do inquérito civil aqui de Nova Iguaçu chegue até a capital. Aqui vemos a pasta que contém todos os materiais trabalhados pela doutora Patrícia Gabay Venâncio, da segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, com relação ao inquérito civil que existia sobre o processo eleitoral do Comitê Guandu. São 6 pastas e 90 arquivos em PDFs. Todo esse material será encaminhado para a Promotoria da Capital, que cuida da ACP, a Ação Civil Pública, sobre o mesmo tema, onde, no primeiro momento, o juiz declinou sobre uma tutela antecipada, já vista que não existiam elementos suficientes que desse ao juiz condição de deliberar sobre essa antecipação de tutela. Com todo esse material, com certeza o juiz irá refazer a sua decisão e com certeza irá pedir a anulação do processo eleitoral do Comitê Guandu. Diferente do que foi publicado na página do comitê, o juiz da capital simplesmente não acolheu o pedido do FONASC em cancelar o processo eleitoral, Foi feito um pedido liminar. O juiz não acolheu esse pedido do FONASC, pois não havia sido realizado qualquer inquérito civil por parte da promotoria. E o juiz precisa dessa informação para a tomada de decisão. Por isso ele não acolheu. Mas a partir do momento que todo o material que foi produzido pela doutora Patrícia Gabay Venâncio, da segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, com certeza o juiz vai acolher esse pedido e sim determinar que a eleição do Comitê Guandu seja anulada e refeita, pois a doutora identificou vários descumprimentos legais, vários banditismos, várias criminalidades, inclusive por conta do não cumprimento do que determina o regimento interno daquele comitê. Algo inegável. Após todo um processo de investigação e várias oitivas com vários outros representantes de diversas instituições, a doutora constatou essas irregularidades. E todas essas irregularidades foram declinadas, ou seja, ela arquivou o processo em Nova Iguaçu porque é um processo que deve ser feito, haja vista que o inquérito ele está abaixo de uma ação civil. E como existe uma ação civil, ela tem que arquivar o inquérito e declinar todo o material que ela levantou aqui no município de Nova Iguaçu para a capital, onde existe essa ação civil pública. E após esse material ser recebido pela Promotoria de Justiça, com certeza o juiz pedirá a anulação da eleição deste comitê e dos seus representantes ilegais e imorais, de acordo com o que foi levantado pela doutora Patrícia Gabay Venâncio. Nós aguardamos ansiosos esse desdobramento, esse desfecho, para tirar do rosto dessas pessoas covardes, limitadas,
os seus sorrisos amarelos e que elas de fato possam fazer o que elas escreveram na página do comitê de forma marginal e criminosa, que o processo foi democrático e participativo. Não foi. As oitivas realizadas pela doutora Patrícia Gabay constatou que o processo não foi nada participativo e democrático. Decisões vinham de cima para baixo, sequer passavam pela comissão eleitoral criada. Uma comissão que, diga de passagem, sequer tinha paridade, onde a maioria dos seus membros eram representantes do executivo, ou seja, do governo. Aguardaremos ansiosos e, como diz o ditado, quem ri por último ri melhor. Esperamos que esse nosso sorriso seja de fato um sorriso da vitória, um sorriso da democracia, da transparência, da legalidade. Diferente dos sorrisos amarelos dos atuais imorais e ilegais representantes do Comitê Gwandu, constatado aí pela doutora Patrícia Gabay Venâncio. Saudações socioambientais e até a próxima.